Um voo como qualquer outro, ou não? O céu estava limpo, e o monomotor Piper Saratoga subia suavemente após decolar da costa da Flórida. No comando estava o experiente piloto David Reynolds, acompanhado de sua filha e seu melhor amigo. O plano de voo era simples, uma viagem tranquila até as Bahamas, algo que David já havia feito dezenas de vezes sem qualquer intercorrência. Mas naquela manhã, o destino tinha outros planos. A 600 metros de altitude, uma estranha névoa começou a se formar bem diante do avião. O piloto franziu a testa. O clima estava estável, e nenhum fenômeno meteorológico havia sido previsto. Ainda assim, aquela nuvem surgiu do nada, crescendo rapidamente. David não teve escolha a não ser atravessá-la. Foi então que tudo mudou. Dentro da névoa, a luz do sol desapareceu. O avião foi engolido pela escuridão. O painel de instrumentos piscava descontroladamente, e a bússola girava como um peão desgovernado. David sentiu um frio na espinha. Aquilo não era apenas uma tempestade comum. Antes de continuar, já deixa o like, comenta o que você acha que vai acontecer e se inscreve no canal para mais histórias incríveis como essa. Um túnel sem fim. A cada segundo dentro daquela nuvem misteriosa, o coração de David batia mais rápido. O avião tremia como se estivesse sendo puxado por forças invisíveis. Do lado de fora, flashes de luz branca surgiam e desapareciam, iluminando a cabine de maneira fantasmagórica. Sua filha segurava o braço da poltrona com força, e seu amigo, no banco ao lado, olhava para ele em busca de respostas. Mas David não tinha nenhuma. Os segundos se transformaram em minutos, e não havia sinal de saída. O rádio apenas emitia ruídos estáticos, e os controles pareciam responder de forma errática. A sensação era de que estavam presos em um túnel infinito, sem saber onde aquilo terminaria. David apertou os dentes e decidiu seguir em frente. Voar em linha reta parecia sua única opção. Mas então, algo ainda mais inexplicável aconteceu. O horizonte, que até então era uma mistura de sombras e raios de luz, começou a se deformar. As nuvens se fecharam ao redor do avião como se estivessem tentando engoli-lo. A bússola continuava girando sem parar, e um estranho zunido começou a preencher a cabine. O tempo parecia desacelerar. Ele olhou para o relógio e piscou algumas vezes. O ponteiro dos minutos estava se movendo mais rápido que o normal. O que estava acontecendo? Uma saída ou uma armadilha? David tentou manter o controle do avião, mas tudo ao seu redor parecia lutar contra ele. As nuvens, antes dispersas, agora formavam um túnel cilíndrico ao redor da aeronave. Era como se estivessem sendo conduzidos por um caminho invisível, um corredor de fumaça que se fechava lentamente. E então ele viu. No fim daquele túnel distorcido, havia uma claridade, um círculo perfeito de luz brilhante, como a saída de uma caverna. David não sabia se aquilo era real ou apenas um truque dos seus sentidos, mas não tinha outra escolha. Ele apontou o nariz do avião para a abertura e acelerou. As paredes do túnel começaram a encolher rapidamente. O zunido se transformou em um rugido ensurdecedor. Os ponteiros do relógio giravam sem controle. O painel eletrônico piscava, e por um momento David sentiu como se o avião estivesse flutuando no vácuo. Os passageiros gritaram. O mundo ao redor explodiu em um clarão branco. E então, silêncio. David piscou. O túnel desapareceu. O avião estava agora em um céu completamente limpo e azul. Nenhum sinal da névoa, nenhuma turbulência. Tudo parecia normal demais. Mas então ele olhou para o relógio. E seu sangue gelou. O tempo mostrava que quase uma hora havia se passado, mas o avião deveria ter ficado preso na névoa por apenas alguns minutos. O que estava acontecendo com eles? O tempo desapareceu. David olhou para o relógio mais uma vez, esperando ter visto errado. Mas não havia engano. O tempo simplesmente não fazia sentido. Eles deveriam estar no meio do trajeto sobre o oceano, mas, ao verificar seus cálculos, ele percebeu que já haviam percorrido uma distância impossível para o tempo de voo real. Ele pegou o rádio e tentou contato com o controle aéreo da Flórida.
O sinal chiou por alguns segundos antes de uma voz atônita responder. Atenção, aeronave. Você disse que decolou há quanto tempo? 47 minutos. Estamos a caminho das Bahamas. O operador fez uma longa pausa antes de responder. Negativo, senhor. Seus registros indicam que já passaram das Bahamas. Vocês estão quase chegando à costa da Flórida. David sentiu um frio na espinha. Era impossível. Seu avião não era rápido o suficiente para cobrir essa distância em tão pouco tempo. E, no entanto, os cálculos não mentiam. Ele olhou pela janela e sentiu seu estômago revirar. No horizonte, a silhueta dos prédios de Miami já era visível. O que quer que tivesse acontecido dentro daquela névoa, não era apenas uma ilusão. Um voo fora da realidade. David tentou manter a calma, mas sua mente girava em busca de uma explicação. Como poderiam ter percorrido aquela distância em um tempo tão curto? O avião simplesmente não era rápido o suficiente para isso. Ele verificou os instrumentos de novo. O combustível não havia sido consumido como deveria, os cálculos não fechavam. Era como se tivessem saltado pelo tempo e espaço. O operador do controle aéreo continuava chamando. Aeronave, confirmamos sua posição. Vocês estão no espaço aéreo de Miami. Mas há um problema. David respirou fundo. Como se já não houvesse mistérios suficientes. Qual é o problema? A resposta veio carregada de confusão. Vocês não apareceram no radar até agora há pouco. Era como se o avião não existisse. As palavras do operador fizeram a espinha de David gelar. Como poderia um avião inteiro desaparecer dos radares? Ele olhou para os passageiros. Sua filha estava pálida. Seu amigo tentava processar tudo. Naquele momento, David percebeu que não havia saído de um voo normal. Ele tinha acabado de vivenciar algo que desafiava toda a lógica da aviação. E o pior, ninguém conseguiria explicar. O avião fantasma. David respirou fundo e tentou se concentrar. O avião estava ali, sólido, real. Mas como poderia ter ficado invisível para os radares? Seria uma falha técnica ou algo muito maior estava em jogo? Ele decidiu verificar os instrumentos mais uma vez. O combustível, os controles, os sistemas elétricos, tudo parecia normal. Era como se nada tivesse acontecido. Mas ele sabia que aquilo não era um erro comum. O operador do controle aéreo ainda tentava entender a situação. Aeronave, vocês têm certeza de que seguiram a rota correta? Não houve nenhuma alteração no percurso? David olhou para seu painel de navegação. A rota estava intacta, exatamente como planejada. Ele não havia desviado um único grau sequer. E então, uma ideia aterrorizante passou por sua mente. E se eles realmente tivessem desaparecido? Não no sentido figurado. E se, por algum motivo, por alguns minutos, eles simplesmente deixaram de existir? Essa teoria parecia absurda demais para ser considerada. Mas nada sobre aquele voo fazia sentido. David olhou pela janela. A cidade de Miami estava cada vez mais próxima. Talvez, ao pousar, ele finalmente conseguisse respostas. Ou talvez, os mistérios estivessem apenas começando. Um pouso cheio de perguntas. David manteve o controle firme enquanto se aproximava do aeroporto de Miami. Ele precisava pousar. Precisava sair daquele avião e entender o que tinha acontecido. O rádio voltou a chiar. O operador da torre de controle ainda parecia incerto sobre o que estava vendo nos monitores. Aeronave, vocês estão autorizados a pousar, mas ainda estamos tentando entender como chegaram aqui tão rápido. David não respondeu. O próprio silêncio já era a única resposta que ele tinha. Quando o trem de pouso tocou o solo, um arrepio percorreu sua espinha. O voo havia terminado, mas as perguntas estavam apenas começando. Assim que desceram da aeronave, um grupo de agentes da aviação civil já os aguardava. As expressões em seus rostos deixavam claro, ninguém conseguia acreditar no que tinha acabado de acontecer. David olhou para o céu azul. Aquele mesmo céu que,
minutos atrás, havia engolido seu avião em um túnel impossível. Agora, restava a grande questão: como explicar o inexplicável? Tentando entender o impossível, David e seus passageiros foram levados para uma sala de conferência no aeroporto. Especialistas em aviação, meteorologistas e investigadores já estavam lá, esperando respostas que nem mesmo ele tinha. "O senhor pode nos explicar exatamente o que aconteceu durante o voo?" perguntou um dos agentes, enquanto um gravador era colocado sobre a mesa. David respirou fundo e começou a relatar tudo: a nuvem misteriosa, os flashes de luz, a turbulência que não era uma turbulência, o túnel de fumaça que os engoliu e, acima de tudo, o tempo perdido. A cada palavra, os investigadores trocavam olhares. Parecia uma história impossível. Mas os dados do radar confirmavam que algo fora do normal tinha acontecido. Se o que você diz for verdade, então seu avião percorreu quase o dobro da velocidade máxima que ele poderia alcançar. E sem gastar combustível extra. Isso simplesmente não faz sentido. David sabia disso. Mas ele também sabia o que tinha vivido. O voo de apenas 47 minutos, que deveria ter durado quase o dobro. Como explicar um salto no tempo e no espaço? Os especialistas começaram a especular. Falha nos instrumentos? Um fenômeno eletromagnético raro? Ou algo que a ciência ainda não compreende? Mas, no fundo, David sentia que havia muito mais por trás daquele voo. A teoria da névoa elétrica. David passou semanas revivendo aquele voo em sua mente. Ele estudou cada detalhe, conversou com especialistas e até analisou relatórios meteorológicos. Nada explicava o que havia acontecido. Foi então que ele começou a desenvolver sua própria teoria. Segundo David, o avião não passou apenas por uma nuvem comum. Ele entrou em um fenômeno raríssimo que ele chamou de névoa elétrica. Ele acreditava que essa névoa carregava uma forte carga eletromagnética, capaz de afetar não apenas os instrumentos do avião, mas também o próprio espaço-tempo ao redor da aeronave. Seria essa névoa um portal natural que, de alguma forma, reduziu a distância que eles precisavam percorrer? Os cientistas, no entanto, não tinham provas concretas para confirmar essa hipótese. Alguns acreditavam que fortes correntes de ar e campos magnéticos podem, de fato, interferir nos sistemas de navegação. Mas nenhum deles conseguia explicar como um avião poderia pular no tempo e chegar tão rápido ao seu destino. E foi assim que aquele voo entrou para a lista dos mistérios não resolvidos da aviação. Mas será que um dia a ciência conseguirá explicar o que realmente aconteceu naquele dia? O mistério continua. Mesmo depois de anos, o voo de David Reynolds continua sendo um enigma. Seria um fenômeno atmosférico desconhecido? Um erro nos instrumentos? Ou algo além da compreensão humana? O que torna esse caso ainda mais intrigante é que ele não foi o único. Vários pilotos já relataram acontecimentos semelhantes dentro do misterioso Triângulo das Bermudas. Desaparecimentos, falhas nos radares, mudanças inexplicáveis no tempo e espaço, coincidência ou um padrão que ainda não entendemos. O fato é que ninguém conseguiu provar o que realmente aconteceu naquele voo. Mas, enquanto a ciência tenta desvendar o mistério, o caso de David continua sendo um dos mais impressionantes relatos de anomalias aéreas da história. Então eu te pergunto, o que você acha que aconteceu? O avião realmente viajou no tempo? Ou foi apenas um fenômeno natural ainda não identificado? Deixa aqui nos comentários a sua teoria. E se você gosta de histórias misteriosas como essa, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Até a próxima!